Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor. Estou aqui começando uma segunda-feira de trabalho, né? Mas a gente pode aproveitar também para falar um pouco das coisas de Deus, porque hoje em dia falar das coisas de Deus parece não ser tão importante. As pessoas querem a presença de Deus, as pessoas querem a proteção de Deus, né? Mas quando se trata dos mandamentos de Deus e das suas convicções, parece que não agrada tanto o ser humano, de tal forma que, se você for observar o cenário do mundo, Satanás tem conseguido implantar coisas no meio da sociedade, no meio dos grupos que a gente considera maiores nos comandos, né? Aonde distorce as coisas certas, né? Distorcem a verdade e Satanás tem tentado colocar na mente das pessoas que o pecado é algo que deve ser apoiado, né? Mas não, o pecado ele não deve ser apoiado e nem praticado, né? Nós somos pecadores, mas o pecado ele não deve ser praticado. A prática do pecado é que distancia o homem de Deus. E lá no livro de Romanos, no capítulo 12, diz que a gente não deve se conformar com a conduta e os costumes deste mundo, né? Mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. A palavra de Deus diz isso lá no capítulo 12 do livro de Romanos, a partir do versículo 2. Então nós não devemos nos conformar com este mundo. Claro, nós devemos ser educados, não podemos ser preconceituosos com ninguém, né? Com pessoas que têm opções diferentes da gente, mas concordar não, com o pecado não. Né? A gente não pode sair por aí com preconceito com pessoas que são homossexuais, que têm suas opções sexuais diferentes, né? A gente não deve sair sendo preconceituoso, claro, querendo desmoralizar pessoas por causa de suas opções. Não, nós não podemos fazer isso. Mas concordar que elas estão certas também não devemos concordar, porque não estão, é pecado, né? E o mundo está entrando no cenário para a vinda de Jesus Cristo. É por isso que Satanás tem tentado convencer as pessoas de que o pecado é correto, de que o pecado é algo bom, mas ele só tem tentado fazer isso daí para que a boa parte da população mundial se perca e desça para o abismo com ele. E você precisa se atentar para as Escrituras, para a palavra de Deus, para entender que isso daí é um jogo de Satanás para destruição e condenação de muitos, né? Ele já está condenado e ele não tem misericórdia de ninguém. Por isso ele tenta todos os dias condenar a muitos outros, muitas pessoas. E você, amigo, deve abrir os olhos, viu? Você deve abrir os olhos porque quem vive nas práticas imorais não terá lugar no reino de Deus, viu? Quem vive de fazer trabalhos satânicos para destruir vidas, destruir casamentos, destruir pessoas que são bem-sucedidas, também não herdará parte no reino de Deus, vai sofrer eternamente. Você precisa saber disso e se atentar para isso daí, porque são verdades que muita gente não fala mais hoje e boa parte também não quer se atentar, né? Porque dá prazer viver nisso daí, porque agrada, né, a carne, e aí muitos não querem deixar, mas você precisa se atentar, viu? Você precisa deixar a prática do pecado, porque a Bíblia diz que os cães, os feiticeiros, né, os imorais,
os idólatras, os bêbados, não terão parte no reino de Deus. A Bíblia diz isso. Viu? A Bíblia diz. Não é coisa da minha cabeça, não. E a palavra de Deus, tem pessoas hoje dando opinião para mudar, para atualizar a Bíblia. Meu amigo, olha, eles podem fazer o que quiser. A palavra de Deus vai se cumprir e ela não vai ser mudada, não. Alguém pode ir lá pode colocar lá, escrever algo diferente, mas a palavra de Deus verdadeira, aquilo que ele profetizou, não vai ser mudado, não. Vai acontecer. E se você quiser ter uma vida futura de paz, de alegria, sem mais sofrimento, você precisa se converter a Cristo, aceitar Ele como Salvador. Viu? Os adúlteros não terão parte no reino de Deus. Viu? Quem adulterou e não se arrependeu, quem pensa que pode ficar trocando de casamento, como os famosos ficam trocando, e futuramente vai ter parte no reino de Deus, também não vai ter, viu? Vai sofrer no lago de fogo junto com Satanás, essa é uma verdade. Então se atente, busque saber os projetos de Deus, os planos que Ele tem para cada um de nós, viu, para o futuro. E assim, busque consertar a sua vida, para que Deus tenha misericórdia de você, tá bom? Essa é uma palavra que eu tenho para você nesta manhã, neste início de semana. Que Deus abençoe a tua vida, mas você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Caso o contrário, você não pode ser salvo, não pode entrar no céu, viu? Não fica acreditando aí nessa história de que Deus é amor e que Ele não condena ninguém, não, que isso daí é uma mentira, viu? Deus é amor, sim, mas Ele condena, sim. Ele vai condenar pessoas ao inferno no dia do juízo final, porque Ele deixou um alerta. Ele deixou a palavra dele para ser pregada e Ele tem levantado milhares e milhares de homens e mulheres para pregar a palavra. Se você não tem acreditado, então no dia do juízo final você vai ter que encarar Ele pessoalmente e receber um não dele naquele momento que você quiser entrar no reino de Deus. Receber um não, viu? E Deus não vai poder mais fazer nada se você não tiver mudado a sua vida. Fique com essa palavra, preste atenção na sua vida, no que você está fazendo. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você deve mudar a sua conduta. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça dele não compactua com o pecado, não concorda com o pecado. Você pode ser o homem e a mulher mais bom do mundo à vista dos homens. Você pode ajudar quem ajudar, você pode fazer o que for de bom. Mas se a prática do pecado está na sua vida, não tem parte no reino de Deus, tá bom? Você precisa aceitar Jesus para ser salvo. E é isso. Então, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.